Tá. Então, pessoal, hoje é a terceira e última aula do curso, né, pelo menos, quer dizer, dessa parte, né, de Lattes Boltzmann. Mais uma vez aquele aviso, né, me interrompam pelo áudio, caso queiram perguntar alguma coisa, caso alguma coisa não tenha ficado clara, ou se tiver algum, sei lá, acontecer algum problema aí durante a apresentação, porque eu não estou mais vendo vocês. Então tá. Então, como eu falei, a última aula dessa parte Lattes Boltzmann, e hoje eu realmente espero fazer a parte teórica demorar menos tempo para a gente poder fazer um pouco mais das atividades. E as atividades que eu vou mostrar hoje, eu vou propor, bom, duas atividades relacionadas ao sistema multifásico, né? Que é bem interessante e acho que são boas atividades para serem usadas como uma avaliação, né? Tem que ter uma avaliaçãozinha dessa parte do curso. Então, daí vamos tentar fazer com um pouco mais de detalhe. Eu já vou adiantando que nessa distribuiçãozinha que eu acabei de mandar agora do programa, ainda não estão as guias, né, detalhadas dessas atividades, eu não tive tempo de preparar, né? Justamente como eu pretendo que elas sirvam como uma avaliação, preciso redigir com cuidado, então não tive tempo de fazer isso, mas provavelmente hoje mesmo, mais tarde, eu já coloco ali, mando um link novo para vocês, tá? Então tá, começando com uma revisãozinha rápida, só para a gente lembrar, né, o que a gente fez na aula passada. Então lembra, a primeira aula foi sobre fundamentos de teoria cinética, a gente viu a equação de Boltzmann, como que, né, a partir de várias construções ali, algumas aproximações, a gente consegue transformar aquela equação, colocar ela numa forma mais simples, principalmente com relação ao integral de colisão, né, da equação de Boltzmann original. E na segunda aula a gente viu como que a gente transforma esse modelo cinético simplificado na equação de Letts-Boltzmann mesmo, né? Então tá aqui, só revisando a equação de Letts-Boltzmann, já nessa forma, vamos dizer, de algoritmo, né? Então, vamos lembrar, né, os conceitos. Esses N-alfa são as populações, né, locais. Em cada ponto do fluido você tem esse conjunto de populações e cada população associada a uma componente de velocidade naquele ponto que se conecta com os pontos vizinhos, né? Então tem esse detalhe, né? Sempre lembrar que tem esse detalhe importante do método de Lattice-Boltzmann, onde os incrementos espaciais e temporais, eles não são independentes, eles são escolhidos de forma que a coincidir com uma velocidade, né, que é um C que aparece nas equações, que é a velocidade Lattice, justamente para tornar o algoritmo eficiente. Então a gente falou bastante sobre isso, não vou repetir muito, só lembrando os conceitos. Então aqui a fórmula que é implementada, né, o algoritmo, então essa fórmula envolve esse termo omega, que é o termo que faz as colisões, a gente chama o termo de colisão, né, colisões locais, estão no mesmo ponto R, essencialmente parametrizados por um tempo. Então, aqui está tudo... não, aqui não está dimensional ainda. Não, mas esse tempo, esse tal que aparece aqui é um número adimensional, e ele tem a ver com aquele tempo de relaxação, né? Lembra que a essência da dinâmica, né, estatisticamente falando, né, a essência da dinâmica num elemento de fluido é que o elemento de fluido, né, as moléculas que pertencem a este elemento de fluido, deixadas por evoluir por si só, né, na ausência de qualquer força externa, elas tendem a um estado de equilíbrio na sua distribuição de velocidades. Isso é refletido aqui, né? Então, tá um termo assim que é a distribuição menos uma distribuição de equilíbrio, mas na verdade o que aparece aqui é uma distribuição de equilíbrio efetiva, né? Então, é a distribuição de equilíbrio mais um termo aqui, né? E esse termo ele absorve o efeito de qualquer força externa. Então, as forças externas podem ser tratadas dessa forma. Então, o G, né, lembra-se, G é a força externa por unidade de massa atuando no fluido. Então, hoje, né, eu carreguei esse termo durante o curso todo e é hoje que ele vai ter um papel bem importante. Justamente a partir desse termo que a gente vai implementar as forças
a gente vai usar esse termo para incorporar as forças de longa distância, né, do fluido, as forças intermoleculares de longa distância, ou seja, as forças que não são, né, essas forças descritas pelo termo de colisão, certo? Que estariam fora ali do framework da teoria cinética, né, da equação de Boltzmann original. Então, só lembrando no Lattice, né, tudo aqui está definido no Lattice já. Então, a distribuição de equilíbrio no Lattice tem essa cara, lembra esses fatores aqui que aparecem. Então, o C que eu mencionei antes, né, a velocidade do Lattice, esses fatores de 3, não sei o que, tem a ver com, né, com o tipo de Lattice que a gente construiu, né, no caso, esse Lattice D2Q9, né, que é um Lattice quadrado, onde cada ponto, né, é em 2D, cada ponto se conecta aos seus 8 vizinhos e tem ponto central também, por isso são 9 pontos. E sempre é importante lembrar, né, que qual é o fluido que a gente está descrevendo aqui, né? Então esse fluido é definido pelo coeficiente de a sua viscosidade cinemática, que está relacionado com o parâmetro tal. Então, quando a gente fixa tal, a gente está, né, juntamente com a escala, uma das escalas aqui, né, temporal ou espacial, você consegue fazer essa parametrização de um fluido com, né, uma viscosidade cinemática específica. A gente falou sobre isso também, né? E esse aqui é um modelo isotérmico. Então, eu também comentei das várias dificuldades no desenvolvimento de um modelo térmico. Então, a gente acabou, né, abandonando, né, ou desistindo de construir um modelo térmico, né, que é muito mais complicado. Então, no nosso caso aqui, a equação de estado é simplesmente uma relação entre a pressão e a densidade, né, dada por essa fórmula, né. Mais uma vez, o C, né, a velocidade do látice aparece aqui no meio. E nesse fluido, a velocidade do som, né, esse é um parâmetro que, justamente o parâmetro que aparece aqui, né, é sempre 1 sobre raiz de 3 vezes C. Então, essa aqui é a forma das equações com as quantidades com dimensão, né, mas geralmente a gente usa a forma adimensional. Né? Geralmente não, né? Sempre. Em qualquer implementação. Então, só para lembrar a cara das equações em forma adimensional. Tudo bem? Então, isso aqui foi só uma revisão. Então, hoje, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer esse último passo. Então, a gente quer ser capaz de, como eu também falei nas últimas aulas, né? Essa teoria do Lattice-Boltzmann que eu apresentei até agora, ela foi construída a partir da equação de Boltzmann e como eu também comentei, né, a equação de Boltzmann ela é pensada para descrever gases rarefeitos. Né? Então, as hipóteses que você usa para montar, por exemplo, a integral de colisão de Boltzmann, que é o que a gente está tentando substituir, né, no fim das contas, com o termo de colisão simplificado, envolve certas hipóteses ali, né, por exemplo, colisões binárias, eventos instantâneos, etc., que restringe o tratamento ou melhor, que não levam em conta essas forças, essas correlações de longa distância no fluido. Então, a pergunta hoje é como que a gente pode incorporar esse tipo de força. Então, eu já vou falar, é bom enfatizar logo de cara, né, que quando eu falo forças de longo alcance, né, forças intermoleculares de longo alcance, eu quero dizer longo alcance na escala dos tamanhos moleculares, né, então, ou seja, várias, sei lá, dezenas, centenas de angstroms, né? Mas não necessariamente de longo alcance na escala macroscópica, né? Ou mesoscópica que a gente quer implementar. Então, vai ficar mais claro depois, né? E a finalidade, então a gente vai fazer isso através de uma abordagem de campo médio. Já vou explicar isso aí. Tá? E o resultado vai ser um modelo de Lattice-Boltzmann que pode ser aplicado a fluidos não ideais, né? Que é para completar aí a aplicação da teoria. Caso contrário, seria muito restrito, né? E, bom, esse paper realmente é muito bom, né? Eu recomendo, quem tiver interesse, né, no assunto, recomendo fortemente a leitura desse paper do Rei do Dulin. Tá bem explicadinho lá, tudo que eu vou falar hoje, tá essa parte aí de como que essas coisas
o campo médio, como que estão relacionados aí com... Bom, essencialmente o que eu vou falar hoje, né? Esse aqui é o programa, então, da aula. Então, eu vou começar, na verdade, com uma motivaçãozinha, né? Um exemplinho de como que essa abordagem de campo médio é feita e como que isso... E vou explicar como que aquele termo G de força externa pode ser usado para descrever uma força de campo médio, né, nesses moldes, vamos dizer assim. E vou apresentar para vocês talvez um modelo, vamos dizer, uma classe de modelos, né, podemos dizer assim, os modelos de Shan-Chen, que são bem populares, né, para fazer essa parametrização. Aí, eles são de implementação bastante simples, né, eles são definidos diretamente no LETS, né, tem uma vantagem computacional, né, sei lá. E vou explicar, né, como que são construídos esses modelos e como que eles se relacionam, né, no limite do contínuo com, né, o que a incorporação dessas forças, né, de longo alcance aí no fluido, eles dão origem a um fluido que tem tensão superficial, certo? E, na verdade, esses modelos também podem ser usados, né, para descrever interações entre várias fases do fluido, né? Então, você pode modelar essa tensão para várias fases do fluido, inclusive também com sólidos, né? Enfim, e daí, então, além disso, né, como o modelo, um outro efeito dessas forças é modificar a equação de estado do fluido, a gente vai ver que essa classe de modelos dá origem a uma equação de estado que permite, né, um regime onde a separação de fases é possível. Essa última parte aqui eu já falei, né, cara? Coesão e adesão é justamente isso. Os modelos podem ser usados tanto para coesão do fluido mesmo, ou, né, a interação com paredes, né, que seria a adesão do fluido a paredes, né? Então, por fim, as atividades. Então, tá, vamos começar. Tá, lá na primeira aula eu falei sobre um tipo de correção que você podia fazer na equação de Boltzmann, que também dava origem a uma equação de estado não ideal, né? Vocês lembram disso? O volume de exclusão, tá? Por isso que está 2 aqui, né? Então aqui a gente vai, na verdade, é aquela correção de volume de exclusão, a gente vai fingir não, né? A gente vai assumir que está incorporada no modelo cinético ali, né? Efetivamente através do tempo de relaxação ali do modelo BGK, e a gente vai se concentrar só na incorporação das forças de longo alcance. Eu estou falando isso porque lá nesse paper que eu falei do Redulin, ele faz tudo junto, né? Então, só para ficar mais simples aqui, vamos separar as coisas. Vamos esquecer a parte das correção de volume de exclusão. Então, sei lá, eu não sei se isso vai confundir mais ou se vai ajudar, mas eu vou dar uma motivação melhor, procurar a inspiração, né, da abordagem de campo médio na teoria cinética de plasmas. Então, para quem não sabe, né, essa teoria cinética tem toda uma área na teoria de plasmas que é baseada né, na equação de Boltzmann na teoria cinética. No livro do Landau, por exemplo, de teoria cinética, é um livro de teoria de plasmas, né? Mas enfim, então, eu quero mostrar aqui qual que é a ideia, essencialmente, né? Então, não se preocupe, é só esse slide mesmo, só para inspirar. Então, isso aqui eu estou tirando do próprio paper lá do BGK, onde eles propõem aquele termo cinético, né, que simula a dinâmica da integral de colisão, né? Então, a ideia é a seguinte, né, um plasma, o que é um plasma? Né? Bom, é um gás tão quente, né, é tão quente que a energia ali é tão grande que você separa, né, os elétrons dos núcleos, né? Então, você efetivamente vai ter um elétron, um gás ali, né, de elétrons e íons, né? Então, isso é um plasma.
E os plasmas, eles são, como um todo, eles são neutros, né? Apesar das cargas estarem separadas. Então, uma maneira de você modelar esses plasmas neutros, né, é você pensar que se trata de um, então você está, como tem outra ideia aqui, né, que os elétrons eles têm uma massa muito menor, né, que os íons. Então você pode focar na dinâmica só dos elétrons e tratar todos os íons como um background de carga positiva, né, só para manter a neutralidade. Então, nesse caso aqui, dentro dessa descrição, a função de distribuição, que as partículas, entre aspas, as moléculas do modelo são os elétrons, e essa função ela dá a distribuição de velocidade dos elétrons no plasma. E essa função F aqui, né, nesse caso, obedece uma equação de Boltzmann que tem essa cara aqui. Então, nota, né, qual que é a diferença aqui para a equação de Boltzmann que eu já mostrei aqui anteriormente, né, nas aulas passadas, é o termo de força. Então, os elétrons, eles sentem a força elétrica, né, que é dada pelo valor do campo elétrico local, né? Então, lembra aí, a carga vezes campo elétrico é a força elétrica. Então, isso aqui é a força elétrica em um elétron, né? Carga E. Na verdade, aqui eu acho que tem um sinal menos, né? Seria uma carga menos E. Né? Tem que arrumar depois. E o que entra aqui seria a força por unidade de massa, né? Então, por isso está dividido pela massa. Mas o ponto que eu quero enfatizar assim, é que o campo elétrico ele depende, né, da distribuição das cargas no sistema. Né? Então, na verdade, esse termo, o campo elétrico, ele, apesar de estar sendo incorporado aqui como se fosse uma força externa, na verdade ele depende, né, do F, da distribuição do F. Na verdade, depende da densidade, né, de elétrons que é dado, perdão, densidade de carga de elétrons num dado ponto, que é dado por essa integral, né, a gente já sabe, né, em vez de ser densidade de massa, aqui é densidade de carga, certo? Então é a carga positiva, né, mais a carga negativa, então tem um sinal menos. E isso aqui é a equação de Maxwell, que você usa para determinar o campo elétrico a partir da distribuição da densidade de carga elétrica. Então, o que eu quero enfatizar aqui é essa ideia aqui. Então você vê, isso aqui tem um acoplamento bem complicado aqui, né, entre as diferentes componentes do F aqui, né, porque o termo de força, né, depende dos Fs, né, e influencia a dinâmica dos Fs. Então, bem interessante. Então, justamente aqui, esse é o conceito do campo médio, né. Então, efetivamente, o que está acontecendo aqui? Cada elétron está sendo tratado como se fosse uma carga teste que se move nesse campo que é criado pelos próprios elétrons, sabe? Deu para entender mais ou menos? Então, é mais ou menos essa que vai ser a ideia, né? A gente vai ter um campo médio lá, que vai ser devido às interações intermoleculares, que vai depender da distribuição. Né? No nosso caso, vai ser a distribuição de massa do sistema. Tá? Não sei se ajudou muito, mas acho que é uma boa maneira de entender a ideia. Então, por que isso é possível, né? Então, vamos lembrar, né? Uma coisa que eu mencionei na primeira aula também, né? Se você olhar para a função de distribuição radial, né, de gases ou líquidos, né, de fases condensadas, ela sempre tem essa cara, assim, né? Como eu mencionei, essa aqui seria para um fluido de Lennard-Jones nessas condições aí. Então então o que é isso aqui, lembra, né? Nesse caso aqui seria uma distribuição normalizada, né, de massa ao redor de uma partícula que está na origem, né? Então, radial, né? Então, nas proximidades dessa molécula aqui, que eu estou pegando como referência, né, na vizinhança imediata não tem ninguém, porque você tem ali um core repulsivo, né, que não permite que nenhuma partícula se aproxime muito. Aí você tem uma primeira camada de partículas, né, um pico grande aqui, uma segunda, tá, que na verdade tem bastante estruturação nessas condições aqui, tá. Mas o ponto aqui, então, na primeira aula lá, quando eu falei do volume de exclusão, eu discuti mais essa parte aqui, né.
Hoje a gente vai olhar mais para a condição de longo alcance, né? Então sempre tem essa cara, né? Para essa função normalizada, ela sempre vai para 1, né? Então significa que a longas distâncias, né? Essencialmente cada molécula, né? Se você pegar cada molécula, o que ela vê, né? Ao longe, né? Vamos dizer assim, é uma distribuição uniforme. Tá? Uma distribuição uniforme. Isso é por Leonard Jones, né? Que para a água também, você vê que para cada tipo de átomos aqui do sistema, você também vê isso. Então, cada átomo do sistema, se você pega uma. Se você olha suficientemente longe, ele sempre vai ver um fundo de uniforme, de densidade uniforme. Tá? Então, por que isso é importante? Porque significa que é isso que permite, né, o campo médio. Né? Porque, bom, eu vou explicar, acho que é melhor explicar isso no próximo slide. Tá? Já vou explicar por que é justamente isso que permite o campo médio. Tá? Aqui para o CO2, mesma coisa, né? Para longas distâncias, sempre você vai ver. Aqui não fui tão longe, né? Mas vai ficar um constante aqui, se você for. Então aqui está em angstrom, né? E aliás, aqui, né? Quando eu falo de longo alcance, nesse contexto, vai ser um longo alcance nessa escala aqui. Então, seria o alcance das forças de Van der Waals, né, de sistemas geralmente modelados, mesmo que na água e no CO2, né, modeladas por um potencial de Lennard-Jones. Então seria essa long range, né, que eu falo aqui, é nessa distância da ordem do raio de corte que você usa na simulação molecular para o Lennard-Jones. Geralmente é 10, 12 angstrom, né? Depende da parametrização do sistema, mas é nessa ordem aí. Então, dentro dessa esfera aí de 10, 12 angstroms, tem várias moléculas, né? Mas então, no contexto molecular é longa distância, mas no conceito macroscópico não é nada, né? A gente vai ver que justamente os modelos que a gente vai discutir, né, o modelo de Shanchen, por exemplo, é um elemento de fluido interagindo com os elementos vizinhos, só, então não tem long range macroscópico, né? Só nesse sentido aqui. Isso aqui é um resumo de tudo que eu falei. Então, né, nas fases condensadas, gases líquidos, então essa função de distribuição uniforme, sempre uniforme, a distâncias suficientemente longas, aqui como eu enfatizei, né? Long range nesse sentido, comparado aos tamanhos moleculares. E, por conta disso, elas podem, qualquer interação, né, nessa região aí de long range, ela pode ser interpretada como se fosse causada por uma distribuição de massa contínua, né, como eu falei. Cada molécula enxerga lá ao longe um contínuo de massa, essencialmente. E o que permite que elas sejam tratadas, né, como partículas testes no campo médio, já vou explicar melhor, né, por que não seria em todo caso, né. E a gente vai ver como que esse campo médio pode ser, da mesma forma que, né, o campo elétrico aparece lá também, a gente vai transformar essas interações de campo médio num termo de força, né, que da mesma forma que o campo elétrico ela vai depender da densidade do fluido, tá, nos elementos vizinhos, né? Então, a força num dado elemento vai depender da distribuição de partículas no fluido, tá, nas vizinhanças daquele elemento. Tá? Essa é a ideia. Então tá, vamos lá, agora vamos tentar entender, né, como que é essa abordagem de campo médio. Então tá, então acho que um jeito de entender isso é olhando para a energia do sistema, energia potencial aqui no caso, né, interação. Então aqui seria a energia, se você fosse fazer esse cálculo de energia a nível molecular, né, ou seja, somando a contribuição de cada molécula, então aqui seria A e B seriam índices, né, que rotulam moléculas, né, no sistema. Mundo, né, que você está sempre fazendo forças que pairwise, né, ou seja, sem termos de 3, 4 corpos, né, às vezes
alguns tipos de modelos, né, de forças moleculares contêm termos de muitos corpos, né? Mas aqui vamos pensar em forças ou contribuições que são de pares, né? Então, a energia vai ter essa cara. Então, vai ser uma força, perdão, a soma sobre vários pares, né? São a energia devido a vários pares. Se você não você quer ter alguma coisa concreta na cabeça, pensa no potencial de Lennard-Jones, por exemplo, né? Então, esse aqui seria aquele potencial de Lennard-Jones, né, que depende da distância, né, entre essas duas moléculas, né? Então, você soma sobre todos os pares para ter essa energia. Você divide por 2 para não contar duas vezes, né? Você conta o A e o B e o B e o A, você está contando duas vezes a mesma interação, por isso tem esse fator de 2. Então, qual é que é essa expressão no contínuo, né? É isso que a gente vai ver. A gente quer entender, primeiro eu quero entender no contínuo como é que fica, né? Então, essa parte da aula, a primeira parte, a gente vai ver como que essa abordagem de campo médio é feita no contínuo, né? Porque o interesse é saber como que isso vai afetar as equações hidrodinâmicas, as equações de Navier-Stokes, e depois a gente faz no Lattice e daí a gente consegue entender, né, o que a gente está fazendo no Lattice. A gente sempre entende o que a gente está fazendo no Lattice olhando para o limite do contínuo. Então, no contínuo, você escreveria uma coisa desse tipo, né? Então, em vez de somar em cada, né, par de moléculas, você faz uma integral nos elementos de fluido do sistema, então você soma sobre elementos de fluido, só que você, em vez de pegar, para você saber como, perdão, para você fazer direito essa soma, você tem que saber qual que é a distribuição de pares no sistema, né? Então, esse N pairs aqui que eu chamei, seria tipo a probabilidade de você ter uma molécula em R' e uma outra molécula em R, né? Seria a extensão da densidade, né, de uma partícula, né? Só que acontece que é o seguinte, essa função n de pares aqui, ela pode ser complicada se as moléculas estão próximas, né? Porque você tem... porque se as moléculas estão muito próximas, vamos dizer assim, a presença de uma molécula num ponto afeta a probabilidade de você ter uma outra molécula naquele outro ponto. Não sei se vocês estão entendendo isso aí. Então, tem uma correlação de curta distância que faz essa distribuição ficar complicada, que tem a ver com aquela estruturação ali, vamos dizer, a distâncias médias ali das moléculas, né, a formação daquelas camadas lá. Você pode ver ali, né, que muda, né, muda bastante, né, dependendo da distância que você está, você tem aqueles picos, né, de distribuição nessas distâncias intermediárias. Mas, para distâncias suficientemente longas, essa distribuição de pares, né, ela tende, né, então a probabilidade de você achar uma partícula em R e uma outra em R, ela é simplesmente proporcional ao produto das densidades, né, ou seja, você descorrelacionou, né, é a chance de achar uma em R' e uma em R, é a chance de achar uma em R', independentemente das outras, vezes a chance de achar uma partícula em R, independente das outras, né? Isso que eu estou dizendo. Então, isso é justamente isso aqui, né? Que a gente vê, isso aqui, na verdade, acontece mesmo, né? E a gente vê que isso acontece olhando ali para a cara da distribuição radial no limite de longa distância. Você vê que a partícula vê uma densidade uniforme, e essa densidade, no caso ali, vai ser... Na dinâmica molecular, você está sempre olhando para um elemento só do fluido, né? Mas, né, se você fosse bem longe, você começaria a ver a densidade dos pontos vizinhos do fluido mesmo, né? Tudo bem, acho que isso aqui é mais ou menos intuitivo, assim, apesar de eu posso ter explicado de um jeito complicado, né? Mas é mais ou menos intuitivo que a densidade de pares tende, né, esse produto aqui nesse limite. E então, o que acontece é que então a gente pode separar, né, essa contribuição da energia em duas regiões. Então, a gente, sei lá, isso é arbitrário, né? Isso é meramente conceitual, né? Fisicamente, a interação é uma só, né? Mas conceitualmente, a gente pode fazer essa separação. A gente pode pegar uma parte, né,
dessa integral aqui e atribuir a energia, né, toda a parte que envolve integrais, né, do R' em torno do R. Para R', né, bem próximo, mas bem próximo do R, né, de forma que você não tem nessa condição de campo médio. Né? Toda aquela parte bem próxima você junta num termo aqui que você chama de energia de curta distância. Né? E o resto você pode escrever dessa forma. Então aqui é a região onde é separável. Né? O N de pairs, né, a distribuição de pares se separa dessa forma. E você fala, bom, agora é o seguinte, então eu vou olhar eu vou entender isso aqui dessa forma. Ó. Tudo que é essas energias, essas contribuições de curta distância aqui, eu vou dizer que vão estar sendo, eu vou assumir, né, vou supor que estão sendo descritas pelo meu tempo de colisão lá, né, pelo meu modelo cinético. Essencialmente, vou tratar essas interações aqui de curto alcance, né, na escala molecular mesmo, como colisões, né, no sentido da equação de Boltzmann, e o resto eu posso separar, né? Agora eu posso manipular um pouco essa integral. Você vê o que eu fiz aqui, né? Essa vai ser a parte de campo médio. Eu já estou separando aqui, então eu posso agora fazer essas... Como separou, né, o R' do R, eu posso integrar um de cada vez. Então, esse termo que aparece aqui, que eu fechei com parênteses, que é a integral, né, nessa energia aqui, né? Vezes a distribuição de densidade R', a integral no R', então isso aqui é uma função de R, é um potencial, né? É como se fosse um potencial externo para as partículas que estão em R. Então, na verdade, está mais claro aqui, né? Então, se você definir isso aqui, ó, energia potencial, então, por unidade de massa, né? Por isso que eu ponho um M aqui, no ponto R é isso. Então, é como se a densidade em R, né, aquele elemento de fluido em R, ele enxerga um potencial devido ao restante do fluido que é dado por essa integral aqui. Tá? Então, aqui vai ter uma coisinha chata de unidades, tá? Porque o que entra lá na equação de Boltzmann é a força por unidade de massa. E eu quero descrever tudo em termos da densidade de massa também. Então, eu tenho que trocar umas coisas aqui, né? Então, aqui está a energia e o N, que é a distribuição, né, a densidade de número, né? Então, isso aqui tem unidade de 1 por unidade de volume, né? Isso aqui tem unidade de energia. E eu quero que esse cara tenha unidade de energia por unidade de massa, né? Então, primeiro tem esse M aí, e depois eu ponho mais um M para poder escrever isso em termos do ρ. Então, é meio chato, mas é só um detalhe, né? E finalmente eu absorvo aquele M, né, num novo termo. Então esse Vzinho, vamos chamar de Vzinho, ele é uma energia por unidade de massa ao quadrado. É só para ficar conveniente aqui depois. Então esse aqui é a energia potencial por unidade de massa no ponto R, devido a essas interações de campo médio aqui entre as moléculas. E como qualquer potencial, né, se você quiser saber a força devido a esse potencial num dado ponto, ela vai ser dada por menos o gradiente desse potencial. Então, a força por unidade de massa no ponto R é menos o gradiente em relação a R desse termo aqui. Tá? Então, a gente já começa a ver então como que vai aparecer, né? Qual que vai ser a forma do G que a gente vai botar na equação. Se você substituir o φ aqui, você vai ver que a força por unidade de massa, então, ela é dada por essa integral em R'. Note que o gradiente, é sempre bom chamar atenção para essas coisinhas, né? O gradiente é em relação à coordenada R, né? Não a variável de integração. Esse termo que vai aparecer na equação de transporte. E, finalmente, né, na verdade, o que vai ser mais importante não, né, mas a quantidade que vai realmente ser modelada, né, não vai ser o G diretamente, mas a força por unidade de volume. Então, isso aqui é força por unidade de massa, multiplicado pela densidade naquele ponto, então multipliquei dos dois lados, isso aqui vira uma força por unidade de volume. Então, esse aqui é o
o resumo. Então, por quê? Porque é justamente esse ρg, né, que aparece lá na equação de Navier-Stokes. Tá entendendo? Então, resumo. Se você, né, essas forças de longo alcance, elas podem ser tratadas através de um campo médio. O potencial devido a esse campo médio é dado por essa, né, depende da distribuição de massa no fluido, né, através da densidade aqui. E incorporar essas forças de campo médio na sua formulação vai dar origem, né, nas equações de Navier-Stokes, a uma força por unidade de volume com essa cara aqui. Tudo bem? Esse é o começo da história, né? A gente vai fazer bastante coisa ainda. Então, acontece que, lógico, né? Imagina, a equação de Navier-Stokes já é complicada de analisar, né? Agora, se você tiver um termo lá como integral, né, no meio, é mais complicado ainda. Então, felizmente, a gente pode simplificar um pouco isso aí, tá? Para facilitar a nossa análise e, na verdade, vai dar origem a uma interpretação muito mais interessante das equações, né? E o ponto aqui é o seguinte, né? Então, essa simplificação. Então, agora eu vou fazer uma simplificação, né? Então, preciso colocar hipóteses, né? Suposições. Então, uma forma muito mais conveniente pode ser encontrada se você fizer duas coisas, né? Primeiro, você faz. Você assume, né, que essas interações elas são isotrópicas, ou seja, o fluido, né, isso é quase sempre verdade em gases e líquidos, né? Afinal de contas, as moléculas têm orientações, né? As orientações ficam meio aleatórias ali, né? Uma fase bulk, pelo menos, né? Então, o resultado disso é que as forças, essas interações acabam sendo isotrópicas, né? Isotrópica significa simplesmente que esse V ele não depende de R e R separadamente, mas, né, a interação entre dois elementos de fluido, ela depende, ela vai ser, né, uma função da distância entre esses dois elementos, né? R menos R, e na verdade o módulo isso, a distância, que é o módulo dessa diferença aqui, tá? E se além disso você supor que, né, dentro dessa zona de interação, nessa região onde esse V aqui é diferente de zero, né? A gente nunca, na verdade, a gente não sabe ainda quem que é esse V, né? A gente e na verdade, né, esse V no contínuo, ele, na verdade, ele vai acabar nem aparecendo, né, depois, mas ele conceitualmente, ele deve ser uma coisa que vai a zero para R suficientemente longo, né? Então, fluido, como eu falei, as interações são de longo alcance na escala molecular, mas na escala do fluido, não. Né? De modo geral, pelo menos o fluido. Então, por exemplo, no caso do plasmas, de fato são de longo alcance na escala macroscópica, porque você tem interações de Coulomb entre cargas vivas, né? Então, o elétron tem carga, né? Então, mas num sistema, como a gente está pensando aqui, as moléculas são neutras, né? Então, as interações elas acabam sendo, né? Um bom exemplo são as interações de Van der Waals, né? São de longo alcance, mas elas caem com R a sexta, né? Então, eu estou falando tudo isso, né? Mas aí, porque para justificar essa outra hipótese? Então, dentro dessa região de interação, essa aproximação aqui é válida, né? Então, vou fazer a aproximação aqui. Então, de modo geral, o potencial seria calculado assim, né? Como só depende da distância e para distâncias longas, isso aqui vai a zero, né? Então, aqui, uma troca de variáveis só, né? Então, em vez do troquei o R' por R mais R, né? E esse V ficou escrito assim. Então, o que eu quero dizer é que para esse R suficientemente longo, para esse R, quando esse R é grande, esse cara vai a zero rápido, né? De modo que dentro dessa região onde esse cara não é zero, você pode considerar a densidade suave, né? A variação da densidade é suave dentro da região onde esse termo é diferente de zero. O que permite essa aproximação aqui dentro da integral. Então, nota, a gente vai ver depois. Isso aqui, eu tô gastando tempo explicando isso aqui, que a gente vai ver depois que a densidade, na verdade, pode ser bem não suave, né? Você pode ter gradientes grandes
de densidade no fluido, no fim das contas. Mas o importante para isso aqui, para você poder fazer essa substituição dentro desse integral, é que esse V seja localizado, né? Então, você pode até ter gradientes de densidade, mas desde que esse cara seja localizado, o gradiente não vai dar origem a uma variação tão grande, né? Dentro da localização aqui do termo de interação. Então, isso aqui é só uma expansão de Taylor, só que está escrita com essa forma, né, meio tensorial aqui, né? Tudo bem? É só uma expansão de Taylor. E o ponto é que agora fica fácil fazer integral, né? Porque a integral é na variável R, isso aqui, esse termo não tem R, esse termo é linear em R, esse termo é quadrático em R, né? Quer dizer, a gente não vai fazer integral, mas pelo menos a gente pode separar. E, na verdade, a gente pode mostrar que o termo linear é zero, né? Pela propriedade isotrópica aqui, e que o termo... Então, apesar de a gente não fazer integral, porque a gente não sabe quem que é o V, a gente sabe que se ele é isotrópico, esse termo aqui ele vai ser zero, né? Por essa propriedade aqui. E esse termo que tem RR aqui, né? Esse tensor aqui, ele vai sobrar só a componente diagonal. Tá? Então, o que eu falei agora está escrito aqui. Tá? Então, acaba sobrando só o primeiro termo lá, né, o termo que tinha linear em R subiu, e aquele termo que é quadrático em R dá só um termo diagonal, e vai dar então, né, isso aqui está um gradiente, vai dar um laplaciano. Só explicando como. Então, esses coeficientes que apareceram aqui são, né, os momentos daquele potencial ali, né, a integral em R e a integral em. Eles não são independentes, né? O A e o K, eles não são independentes porque os dois dependem do potencial aqui, né? Então, é bom enfatizar isso aí também. Essas constantes numéricas, né? Esse -2, aqui o fator menos, né? É tudo escolhido já para dar certo lá no final, na equação de Navier-Stokes aparecer coisas que a gente pode identificar com teorias conhecidas, né? Tudo bem, pessoal? Então, o que aconteceu? Olha só. Dentro daquelas suposições ali, o potencial de campo médio, ele não precisa mais ser escrito como uma integral, ele pode ser dado em termos, né, da densidade num ponto e do Laplaciano da densidade naquele ponto, né? Então, isso aqui, agora o próximo passo vai ser ver o que isso aqui, como que isso aqui pode ser incorporado nas equações de Navier-Stokes e interpretado, né, nas equações de Navier-Stokes. Qual que é a interpretação desses novos termos aqui na equação de Navier-Stokes? Então, para isso, a gente precisa saber quem que é aquele ρg, né? Quem que é a força por unidade de volume que vai entrar na equação de Navier-Stokes, e é o gradiente, né? Então, agora a gente tem que tomar o gradiente desse cara, para achar essa força por unidade de massa aqui de campo médio. Então, o gradiente aqui está no ρ, né? Então, é dizer que começa a ficar uma coisa um pouco complicada, né? Vai ter aqui tudo bem, né? Só o gradiente, mas aqui vai ter um gradiente e um laplaciano, né? Então, vai ter um pouco de cálculo vetorial aí. Se você quiser, né, fazer, eu vou mostrar só o resultado, né? Se você quiser mostrar as fórmulas, é um pouco chato. Então tá, então o que vai acontecer? Então vamos lembrar, né? Essa aqui é a equação de Boltzmann, a equação de transporte, né? Aquele termo G, aquela força por unidade de massa, aparece aqui. Lembra que a gente fez lá na primeira aula, né? A partir dessa equação aqui, usando as propriedades da integral de colisão, seja a colisão de Boltzmann mesmo, ou seja o modelo BGK, a gente faz, né, aquelas integrais das quantidades fundamentais e acha as equações de balanço para massa, momento e energia. E o resultado é que esse G sempre aparece como um ρg, né, do lado... Eu já vou escrever a equação, né, mas ele aparece sempre aparece do lado direito da equação de momento, aparece na equação da energia também multiplicado pela velocidade, mas... E o ρg que aparece, tá? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Então, o truque, né, para você identificar o termo novo que aparece na equação de Navier-Stokes com quantidades conhecidas é escrever tudo isso aqui como um divergente. Então, você tem que fazer uma engenharia reversa aqui, né? Então, você tem ρ vezes o gradiente dessa quantidade aqui. Aí você quer escrever tudo como divergente de certas outras quantidades. Aqui que é a parte chata, né?
Mas, se você fizer isso, né, eu não vou fazer aqui, né, óbvio, você acha isso aqui que está nesse lado dessa equação. Então, o primeiro termo, na verdade, é fácil, né? É bem fácil mostrar que ρ vezes o gradiente de ρ, né? O A aqui pode sair. Né? 2ρ gradiente, ou é o gradiente, é o divergente, né? De um tensor aqui que é diagonal, de ρ quadrado, né? Isso é fácil. O complicado é esse outro aqui, né? Mas, né, com paciência, aí você consegue mostrar que aparece aqui o divergente de um novo tensor, tá? Esse tensor ele tem capa multiplicando ele todo, e ele tem esses termos. Então tem essa parte diagonal aqui, complicada, e tem uma parte aqui não diagonal. E ele é totalmente dependente. Note que se o gradiente de ρ é zero, ele some, né? Esse cara permanece, mas na verdade não, né? Os dois somem. Tá? Mas esse cara é totalmente dependente do gradiente de ρ. E esse cara, na verdade, ele já é uma quantidade bem conhecida, né, da fluidodinâmica, é o chamado tensor de Korteweg. Na verdade, você olha nas referências, às vezes, tudo isso aqui, né, essa combinação é chamada de tensor de Korteweg. Eu estou chamando aqui só a parte que depende de capa. E é justamente esse tipo de termo, né, quando incorporado na equação de Navier-Stokes, ele vai dar origem a tensões ali no fluido que dependem desses gradientes de densidade, tá? Ou seja, ele descreve esses fenômenos de tensão superficial. Tudo bem? Então, como eu falei, né, por isso que a identificação das constantes lá com aqueles fatores foi para aparecer já a forma bonitinha aqui né, da mesma forma que aparece nas teorias. Lá eu não lembro, são trabalhos bem antigos, né? Onde é introduzido esse tensor aqui. Está nas referências ali no final dos slides. Então, o que a gente vai fazer agora é organizar a equação de Navier. Não é só isso, né? Falta saber o que acontece com esse termo aqui. Né? Então, vamos organizar as equações de Navier-Stokes. Aqui eu só escrevi numa forma abreviada. Né? Aqui estava em termos dos índices, aqui está abreviado. Então, vamos organizar a equação de momento. Né? Então, aqui, só para abreviar, eu estou escrevendo em termos dessa derivada, vocês sabem, né? Derivada convectiva. Né? Então, você pode escrever o lado esquerdo da equação de momento assim, né? Usa a equação da continuidade, é usada aqui, né, para chegar nessa forma. Mas, então, vamos olhar aqui para o lado direito da equação. Então, aqui está o ρg, né, que é onde vão aparecer os termos novos. E você tinha aqui o tensor de pressões, né, o tensor de estresse, né, o divergente do tensor de estresse. E justamente por isso que a gente quer escrever esse cara como um divergente, né, para a gente juntar. Então, eu vou fazer isso aqui embaixo. Né? Então, vamos organizar os termos. Então, o ρg lambda né, é a força por unidade de volume que apareceu das minhas interações intermoleculares. E como eu mostrei, né, ele é dado por essa soma aqui, né, esse divergente desse aqui, mais o divergente do tensor de Korteweg. Não sei como é que pronuncia exatamente. Né? Vou chamar de Korteweg. E lembrando aqui, né, o tensor de pressões, ele tem a parte diagonal, né, que vem lá da, 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 da então, lembrando, né, eu estou escrevendo aqui a forma do tensor que aparece quando você faz aquela análise de Chapman-Escott, né, onde você leva em consideração desvios da função de equilíbrio parametrizados de certa forma. Você lembra dessa história lá da primeira aula? Essa primeira parte é a parte que sai da, da, de equilíbrio, né? Que é diagonal, e a parte de não equilíbrio dá origem aos estresses, né, às tensões viscosas, aqui, então é o coeficiente de viscosidade, né, e aqui está aquele gradiente, aqueles gradientes de velocidade, né, de traço nulo, lembra? Só mencionando aqui para lembrar, tá? Então tá, estão aqui os termos que aparecem. E agora eu vou juntar, né, esse aqui é diagonal, esse aqui é diagonal, faz sentido juntar eles, não só porque é diagonal, mas também porque é o que sobra, né, quando no equilíbrio, né, vamos dizer. E
Bom, esse aqui eu deixei do jeito que estava, só escrevi aqui. Esse aqui eu deixei do jeito que estava também, eu não fiz muita coisa, só juntei as partes diagonais. E a gente vê que aqui é só isso mesmo. Então tá. Então a parte diagonal é o que a gente identifica geralmente com a pressão hidrostática, né? É o que sobra no equilíbrio. E aqui, então agora a equação tem. Então o que que mudou, né? Mudou duas coisas, né? Antes tinha só a parte do ρRT, né? Que é a pressão de gás ideal e o termo viscoso. Agora a pressão hidrostática tem um novo termo que veio dessa parte aqui, né? E também aparece os termos de tensão superficial, entendeu? Então, essa é a moral da história, né? Então, a incorporação dessas forças intermoleculares de longo alcance via campo médio dá origem a uma nova relação da pressão de equilíbrio com a densidade e aparecem esses termos de tensão superficial. Tá, tudo isso aqui que eu fiz aqui tá feito com mais detalhe lá naquele paper que eu mencionei do Rei. Então, resumindo, né? Isso aqui foi exatamente o que eu falei antes, né? Então, nota, então apareceu, o que que é isso, né? Essa pressão aqui, essa relação entre pressão e densidade é uma nova equação de estado. E agora é uma equação de estado, né, não ideal, porque tem esse termo. Então, essa aqui é a parte de gás ideal, essa aqui é a parte não ideal, tá? Parece pouca diferença, né? Mas aqui já, essa forma da equação, você já pode ver separação de fases agora, né? A gente vai mostrar daqui a pouco. É isso aí. E, em segundo lugar, aparece, né? Você agora tem uma descrição de fenômenos de tensão superficial, efeitos de tensão superficial através dessa tensor de Korteweg. É isso aí. Interessante, né? Então, tudo isso veio lá do aquele campo médio. Então, aqui é só um comentário, né? Naquele paper do Redulin, né? Um dos resultados que ele apresenta lá, e é interessante, vale a pena mencionar, que a gente não está mais a gente não vai fazer o modelo térmico, né? Mas se você quiser fazer o modelo térmico, você precisa levar em consideração a equação de energia. Lá naquele paper eles mostram, né? Então aqui essa conta realmente é bem mais chata, né? Mas eles mostram que se você considerar a energia interna total, né? Que agora tinha energia interna original, né? Que vem dos termos cinéticos, só que agora você também tem que atribuir uma energia potencial, né? Para cada molécula. Então, a equação de balanço para essa nova energia interna total aqui, ela vai aparecer nessa forma aqui. Tá? E o detalhe, né? Então tem uma parte viscosa, tem uma parte de dissipação aqui, você pode interpretar como o calor gerado, né, pela tensão superficial. E muito importante assim, é uma coisa que é sabida, né, que a pressão sempre tem que aparecer na equação de energia multiplicando um divergente, né, de U. E a pressão que aparece aqui, ela vai ser a pressão de equilíbrio que eu mostrei antes, né? E tem essa outra parte, né, que são os termos diagonais lá do tensor de Korteweg, né? E essa expressão aqui é a expressão correta de pressão que tem que aparecer na equação de energia para que, né, todo esse tratamento aí seja consistente com uma outra formulação, né, dessas forças aí que eu falei, através de um funcional de energia livre, né? Então eu não vou falar nada sobre isso, só estou comentando. Então esse aqui é um resultado legal. Está lá no paper do Rei do Lula. Então, apesar disso, a gente não vai usar a equação de energia, né? Só estou comentando porque é interessante mesmo. Então, o próximo passo agora é legal. Então, a gente já sabe o que acontece quando a gente, né, pega esses campos, essa descrição em termos de campos médios, e né, então a gente sabe, dentro dessas suposições que a gente colocou, como, né, a incorporação dessas interações afeta as equações de Navier-Stokes, né, dessa forma que eu mostrei agora, uma tensão superficial e uma nova equação de estado. E a pergunta agora é, né, como que a gente traduz isso no Lattice, né, para o Lattice-Boltzmann, né? E a chave, né, para fazer isso vai estar
né, nessa forma aqui da força por unidade de volume. Aqui. Então, aqui é a mesma forma que eu tinha escrito antes, só que agora eu coloquei já para o caso onde já tá aqui a hipótese do isotrópica. Né? Então, lembra, né, o potencial, tá? Esse R vai ser integrado nas vizinhanças, né? E o gradiente desse cara aqui agora com o V isotrópico tá aqui, né? Então essa aqui é a força por unidade de volume, então lembra, é o menos o gradiente disso vezes ρ, né? Então tá aqui o ρ. E quando você faz o gradiente aqui, na verdade você faz antes e depois escreve o parte isotrópica, né? Depois troca as variáveis. Aparece esse cara aqui, né? Então vai ser de novo dado, óbvio, né? Tem que ser, né? Dado pelo potencial aqui, né? Só que agora é derivada radial, e aparece o R aqui, né? Então esse R é o vetor que aponta, né, então, que está apontando para as vizinhanças do ponto R, né, para o campo de densidade nas vizinhanças da densidade no ponto R. Então, a gente vai lembrar dessa forma depois. Justamente o modelo de Shanchen, ele é uma versão, né, do Let's para essa expressão aqui. Tá? Por isso que eu estou mostrando. Então, acho que é só isso, né? Então, finalmente, né? Então, o modelo de Shanchen, que é esse, né, que eu acabei de mencionar aí. Então, é um pouco esquisito, pessoal, porque talvez eu deva falar isso aqui. Se você for... o paper está nas referências, lá nos últimos slides, tá? Mas o paper, ele é meio confuso, assim, porque em primeiro lugar, né, ele nunca escreve a forma contínua da equação, né? Ele põe direto a equação do Letts. Em segundo lugar, ele não enfatiza muito bem que ele está usando aquele esquema de marcha temporal de segunda ordem. E também ele faz o esquema, ele faz direto a modelagem, né? Ele propõe o modelo direto para esse. Lembra que eu falei que existem duas maneiras de incorporar as forças externas no fluido, né? Uma é através daquele somando um termo para a função de equilíbrio, mas um outro é através dessa velocidade com shift, né? Então você pode usar uma função de equilíbrio calculada para uma maneira de incorporar as forças, qualquer força externa no fluido. Né? Então, nós vamos usar aqui para o campo médio, mas pode ser qualquer força. É fazendo um shift na velocidade na hora de calcular a função de equilíbrio. Né? Que é esse util aqui. Né? Então, esse util é a velocidade real, né, do fluido, mais um shift aqui que é dado por esse termo, que justamente tem a ver com a força aqui. Né? Então ele faz desse jeito. Então deixa eu primeiro explicar como que ele faz, depois a gente interpreta, tá? Então tá. Então você vai ter lá a equação de Letts-Boltzmann e você vai usar esse sistema esse estilo de força, né, termo de força, com shift de velocidade. Então a velocidade shiftada, se você multiplicar por ρ dos dois lados, tá? Você vai ter essa expressão. Então tá. Só que lembra, né? Como quando você está no esquema de marcha temporal de segunda ordem, o ρu não é dado diretamente pela soma das velocidades no Let's, né? Então esse ρu aqui, que é a velocidade real do fluido, é dado por aquela soma mais um termo, né? Lembra? Isso aqui veio lá da marcha temporal, né? Porque esse n, ele é uma variável que, na verdade, a versão contínua desse n não é o f lá da equação de Boltzmann original, é aquele f trocado, né? Quando a gente faz o esquema de marcha temporal. Não sei se vocês lembram disso. Se vocês não lembram, acreditem em mim. Então, esse é o termo, a velocidade real tem essa cara. Então, se você substituir e combinar essas duas expressões, você vê que você vai... Então, essa aqui é a velocidade shift que aparece lá no paper do Shanchen. Tá? Então, você vê que essa combinação aqui que aparece aqui, né, que você soma com a média nos pontos, né, que é tal, que é o parâmetro de colisão lá, né, do Lattice-Boltzmann, que é adimensional, vezes um ρg delta t. Então, ρg é força por unidade de volume, e delta t
é tempo, né? Então, força por unidade de volume vezes tempo, vezes um intervalo de tempo, é um impulso por unidade de volume, né? Isso que eu estou denotando aqui como J maiúsculo. Tá? Então, o modelo de Shanchen, ele vai dar uma expressão para esse impulso por unidade de volume. Então, isso aqui não está em nenhum paper. Tá? O paper, para complicar mais ainda, ele põe tudo em unidades de Letts, né, que é dimensional, então não aparece o ΔT, né? Mas para a gente interpretar direito, a gente tem que caçar as unidades, né, dos termos. Então, efetivamente, é isso que ele está incorporando na equação. Então, não é diretamente o potencial, não é diretamente a força, mas é um impulso por unidade de volume em cada ponto do fluido. Tá? Esse é o termo que ele vai modelar. Tá? Que, óbvio, né? Está relacionado com o G ali, né? Com a força. Como que ele faz? Esse J, ele, em cada ponto do fluido, ele vai dizer que tem essa cara aqui, né? Essa expressão. Parece bem esquisito, né? Mas na verdade é bem parecido com, né, com aquela integral que a gente tinha antes, né? Então, isso aqui que eu chamo de, né, uma classe de modelos de Shanchen, tá? São modelos que vão ter essa expressão geral, né? Quais são os ingredientes aqui? Primeiro tem uma constante na frente, né, esse G, que vai controlar a intensidade, né, dessas forças, no fim das contas. Tem uma soma em alfa aqui, né, que são os nodos vizinhos, né? Você está vendo aqui o... Bom, vamos voltar um pouquinho, né? Vamos explicar uma coisa de cada vez. Esses termos aqui de força, eles dependem de uma quantidade nova aqui, que é esse psi. Estou denotando de psi aqui. Quem que é esse psi? Esse psi, ele vai ser uma função, o psi no ponto R, ele vai ser função da densidade no ponto R. Tá? Então, é um funcional de densidade do modelo do Shanchen. Tá? E ele é uma espécie de densidade efetiva. Né? Então, a gente vai ver que, para ter o limite contínuo ser consistente com aquelas coisas que a gente mostrou antes, né, o tensor de Korteweg, né, tensor de Korteweg, que é onde aparecem os gradientes da densidade, esse psi tem que ser ρ em algum... teria que ser ρ. Tá? Mas ele é tomado não como sendo ρ, mas como um funcional de ρ que se reduz a ρ no limite de baixas densidades. Né? Por quê? Porque quando a densidade começa a ficar muito alta, esse tipo de modelo aqui ele fica instável. Então, essencialmente, tá? Posso ter confundido vocês aí, mas essencialmente esse psi ele é ρ, exceto quando o ρ fica muito grande. Se o ρ começa a ficar muito grande, ele tem um damping, né? Ele não damping, né? Mas ele tem ele vai para um certo limite, tá? Para evitar instabilidades no modelo. É isso. Tá? E, então tá, voltando aos ingredientes, né? Desse lado aqui é o psi que você tem no ponto onde a força está sendo, né, o impulso aqui por unidade de volume está sendo aplicado, só que ele está multiplicado por uma soma nos nodos vizinhos, né, da densidade, desse funcional aqui, né, calculado no ponto R mais delta T E alfa, né, lembra? E alfa são as velocidadezinhas que conectam dt e alfa é a posição dos vizinhos, né, do nodo. Então, é a soma sobre os nodos vizinhos, vezes a velocidade naquela direção. Né? É um vetor. Né? Então, interessante, né? Envolve o produto, né, desses funcionais de densidade entre nodos vizinhos. Tá? Isso aqui é a soma em alfa, perdão, o ômega alfa, que é o mesmo peso da quadratura. Né? Então, na verdade, um jeito interessante, eu não botei aqui, né? Mas é interessante olhar que tipo de fórmula no contínuo dá essa quadratura, né? Daí você vai entender melhor o que acontece aqui. Tudo bem, parece um pouco esquisito, né? Deixa eu explicar um pouco mais. Né? Então, o que aparece lá, a expressão que é dada no paper do Shanchen é essa aqui, né? Por isso que eu contei toda aquela história. Então, a densidade, perdão, a velocidade shiftada, né, que você usa lá na função de equilíbrio para incorporar as forças, ela é dada por essa expressão aqui. Esse é o termo de força.
Então, para entender mais ou menos o que está acontecendo, compara, né? Compara esse termo de força aí, compara essa expressão aqui com esse tipo de expressão. Então, você tem, né, você pensa que o psi está no limite em que ele se reduz ao rho, né? Então aqui é rho e aqui é rho. É muito parecido, né, com o que você tem aqui com a... Aqui faltaria um dt aqui, né? Mas um delta-t, né? Mas é essencialmente a mesma coisa, né? A mesma forma, né? Então é a densidade naquele ponto vezes a densidade nos pontos vizinhos, tem um peso aqui, que no caso está representado pelo G, e essa força aponta, né? Cada elemento dessa integral aponta numa direção radial, né, em relação ao ponto. Então, e a próxima coisa, então, tá só enfatizando. Então, esse G, ele está relacionado com, né, qual que é a relação disso aqui com um potencial, né, um possível potencial intermolecular? Através dessa relação entre o G né, a quadratura, o G e essa derivada aqui do potencial. Apesar que, né, esse V nunca, jamais é expresso em lugar nenhum. Por quê? Porque a quadratura não é necessariamente exata, né? A quadratura é exata só para os momentos hidrodinâmicos. Então, não é muito frutífero aí buscar uma expressão certinha para o V, né? Para D. É direto no... O modelo é feito direto no látice a partir dessa expressão aqui. E eu estou esquecendo de falar alguma coisa, deixa eu lembrar. Tudo bem, vamos prosseguir. Então tá aí ele de novo. Então, como eu falei, né, esse ρ, ele vai ser um funcional que cada uma escolha de ρ, de psi, vai definir o modelo de Shansheng que você está usando. Né? Então ele é um funcional ajustável, né? Você pode propor diferentes formas para esse psi de ρ. Né? Mas, como eu falei, né, o correto, né, embora alguns modelos não tenham essa propriedade, curiosamente, né, mas o correto é que ele deveria se reduzir a ρ no limite de baixa densidade. Então, o modelo popular, e é um dos modelos implementados no código, é esse aqui, né, onde o psi de ρ é uma densidade aqui de referência, né, um ρ zero, 1 menos, exponencial de menos 1. Então, você vê que no limite em que ρ é pequeno, né, você pode expandir exponencial, isso aqui fica ρ. E se ρ começa a crescer muito, né, o psi de ρ tende ao ρ zero. Então, na verdade, esse ρ zero é uma notação ruim, né? O certo seria ρ infinito, né? E esse funcional vai aparecer na equação de estado. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá. Antes da equação de estado, vamos tentar entender, né, essa força aqui. Eu deveria ter feito um slide melhor, mas tudo bem. Então, não é muito trivial, né, interpretar essa força, esse impulso por unidade de volume. Qual, por exemplo, uma coisa que você pode se perguntar é qual que é a direção dessa força? Né? Para onde que ela está apontando? Né? Um elemento de fluido está sendo puxado para qual lado? Então você vê, é um pouco esquisito, né? Você lembra do... Aqui eu vou voltar um pouco, tá? Talvez seja melhor explicar por aqui antes. Então vamos tentar entender esse aqui antes, né? A versão do contínuo. Você vê que a direção da força aqui, né, o vetor aqui está nesse R. Né? Opa. Esse R da direção da força. Só que esse R está sendo integrado. Então isso aqui é uma integral, né, nos pontos vizinhos do fluido. E tem um peso para cada ponto vizinho, né, um peso aqui que é isotrópico, mas tem um peso dado pela densidade dos pontos vizinhos. Então, você vê, você pensa que você está integrando num círculo em volta do ponto R, né? Então, você tem uma série de vetores radiais aqui, né? E cada um deles vai dar uma contribuição para a força, só que essa contribuição ela está modulada pelo valor de densidade naquele ponto. E por isso aqui, só que esse aqui é radial, né? Então, mas esse aqui não. Esse pode ser, na medida que você roda em torno de um ponto do fluido, a densidade pode variar, né? Então, na verdade, é uma soma. Se o ρ em volta do fluido é uniforme, isso aqui dá zero. Né? Então, é como se o fluido ao redor puxasse, depende do sinal disso aqui, né? Desses sinais aqui, né? Mas ou ele puxa, ou ele comprime ali com a mesma intensidade
em todas as direções, né? Se o ρ for igual em volta do ponto, né? Então, justamente quando o ρ é diferente em volta do ponto que você vai ter um desbalanço, tá? Por isso que no final, quando você expressa isso aqui, né, na forma diferencial, né, aparecem os gradientes de ρ, justamente. Tem que ter uma diferença. A densidade tem que estar variando localmente para você ter uma força resultante aqui, né? Aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar. Aqui tá. Não sei se essa figurinha é muito boa, né? Mas vamos pensar, por exemplo, quando você soma. Então, aqui é o ponto central, né? Aliás, o ponto central não contribui, né? Porque o E0, né? O E0 é zero. Então, não tem a contribuição do ponto central. Mas vamos pensar nessa direção aqui, né? Que é o. Lembra, né? Esse aqui é o E1 e o E3. Eles têm direções opostas. Então, aqui, a contribuição desses dois termos, eles vão ter sinais diferentes, sinais opostos aqui, né? Vão aparecer com o mesmo peso, só que com sinais opostos. Então, se esse aqui é diferente desse, o psi nesse ponto é diferente desse ponto, daí vai ter um desbalanço, né? E talvez, vamos fazer um exercício aqui de imaginação, né? Vamos supor que o psi 1 é maior que o psi 3. Isso. Tá? E esse psi 0 está um valor intermediário. Então, para cá é maior. Então, a diferença, o 1 menos o 3, né? Então, esse aqui está na direção positiva de x. Então, vai ter um... Eu falei que 1 era maior que o 3? Ou que o 3 era maior? 1 maior que 3, né? Se 1 é maior que 3, vai ter um desbalanço para esse lado, né? Na direção desse vetor, o x. E o j? Bom, o j é menos g vezes, né, essa contribuição, pelo menos, né, é menos g vezes isso aqui. Então, a contribuição vai estar para o outro lado ou para cá, dependendo do sinal do g, né? Tem isso. O g pode ser positivo ou negativo. Se vocês pensarem nisso aí que eu falei, vocês vão chegar assim de conclusão. Quando o g é positivo, o j vai estar na direção... o impulso vai ser na direção para onde você tem menos densidade. Enquanto que quando o G é negativo, o impulso vai estar na direção onde tem mais densidade. Em outras palavras, né, o sinal de G determina se a força é coesiva ou anticoesiva, não sabia o antônimo, né, da coesiva, ou anticoesiva, no sentido de que se o G é negativo, né, esse pedaço do fluido vai ser atraído para uma região que tem mais densidade, né? No outro caso, ele vai ser repelido pelas zonas de maior densidade. Tá? É isso que eu quero dizer. Pensa um pouco, isso aqui não é trivial, né? Não é fácil entender isso aí. Mas pega e pensa com calma, depois vocês vão entender. Tá? Justamente, né? Essas forças de coesão e anticoesão, isso é o que a gente entende como a tensão, né? Tensão do fluido, superficial do fluido. Tá, e aqui é como que fica. Então, isso aqui está lá num dos papers de referência. Eu não lembro qual exatamente agora, mas talvez acho que no paper do Zulheim, do Redulen mesmo, tá? Se você agora, você pode pegar essa expressão aqui, né, e ver o que no contínuo, né, o que isso aqui, qual que é a força por unidade de volume que aparece no contínuo, tá? Que é o ρg do contínuo que vai aparecer lá nas equações da Navier-Stokes. Né, que era aqueles termos que tinha os gradientes da densidade que eu mostrei antes, né, quando eu estava discutindo de modo geral. Aqui, no caso do modelo do Shanchen, em vez da densidade vai aparecer o psi, né? Mas lembra que o psi ele se reduz à própria densidade no limite de baixas densidades, né? Então você pode ler isso aqui como sendo as densidades, né? Então, no limite do contínuo, os termos que aparecem, né? Lembra que tinha um termo de Laplaciano e um termo de psi no potencial. Isso aqui aparecia como ρ vezes, né, o gradiente do potencial. Então aparece assim, né, psi vezes o gradiente aqui, psi vezes o gradiente do Laplaciano aqui. Enfim, né, uma vez que você mostra isso aqui, você consegue identificar quem são aqueles coeficientes, o Azinho, né, e o kappa que aparecem aqui, né. E lembra, o Azinho é o que aparece na equação de estado, e o kappa é o coeficiente do tensor de Korteweg.
E daí você sabe, né, qual que é a equação de estado que dá origem, a qual o modelo de Shanchen dá origem. Né? Então, se você, né, fazer essa identificação aqui dos coeficientes, você chega nessa conclusão. Então, a equação de estado que você está modelando, né, quando você olha para o limite contínuo, você sabe que a equação de estado que você está modelando é essa aqui. Onde você tem a parte de gás ideal, e essa aqui é a parte, né, que depende daquele Azinho, que aqui você identificou com esse termo do G que aparece aqui. E aparece, né, lá aparecia antes, né, eu mostrei isso aqui com o ρ ao quadrado, só que aqui aparece o psi ao quadrado. Né? E o coeficiente de tensão superficial que aparece, ele não, ele tem outro nome, né? Não, na verdade, não sei se ele tem nome. Né? A tensão ele está relacionado com o coeficiente de tensão superficial, esse capa. Então, o coeficiente do tensor de Carnot. Então, os dois são determinados pelo G. Então, a moral da história é essa, né? Então, se você escolhe para especificar um modelo de Shanchen, você escolhe um funcional, né, que tem as propriedades adequadas, e você consegue modelar diferentes equações de estado a partir da escolha desse potencial, desse funcional, perdão, de densidade do modelo, e com a escolha desse G, né? Em particular o sinal de G, né? Se é positivo ou negativo, que também vai determinar o coeficiente lá do Court-Webb. Isso aqui na forma com todas as dimensões, né? Mas lá no programinha, quando você, né, faz a análise dimensional e adimensionaliza tudo nas unidades do LETS, é assim. Então, geralmente é assim que vocês vão encontrar na literatura, né? Já direto essa cara aqui. Então, é 1/3 de ρ, a equação de estado, mais 1/6 de g vezes o psi ao quadrado. Tudo bem? É isso aí, essa é a história. Então, você vê que legal, né? Fazendo aquela então, talvez eu não enfatizei o suficiente, isso aqui é de fácil implementação, né, no código. É muito fácil implementar. Você calcula o psi, né, o psi é esse funcional aqui do... Então, você calcula o ρ naquele ponto, daí você calcula facilmente, você calcula o psi aqui, e joga nessa forma e faz essa soma. Então, a única dificuldade adicional é que em cada iteração lá do algoritmo, você tem que fazer esse cálculo prévio aqui da força, do ρ, né, ao redor, você tem que atualizar a densidade no domínio inteiro, para poder fazer essa soma de vizinhos em cada ponto, para calcular o termo de força que vai aparecer nas suas expressões depois. Então, a única modificação que você tem quando você tem o modelo de Shanchen no código é esse passo intermediário. Assim, é bem simples, né? Essa soma em vizinhos é bem simples de implementar. Tudo bem? Tá, quase terminando a parte teórica. Isso, a gente vai ter um tempinho razoável para fazer. Então, eu quero mostrar como que esse modelo de Shanchen, ele dá origem, ele permite, né, a separação de fases do modelo. Então, vamos olhar para a equação de estado do Shanchen. Né? Mas antes, só mostrando aqui a gente vai trabalhar com esse modelo aqui, tá? As atividades vão ser com esse modelo aqui. Então, eu estou escrevendo aqui usando o ρ0 igual a 1, tá? Na verdade, se você sair muito de 1, começa a ficar bem instável já, né? Então, 1 vamos sempre manter fixo igual a 1. Então, aqui, como eu falei, né? Então, o ρ, né? Psi igual a ρ seria essa linha azul aqui, né? Que é uma reta. Então, você vê, se a densidade começa a ficar muito grande, lógico, cresce linearmente aqui, o psi cresceria linearmente. Como eu falei, isso é ruim, né, do ponto de vista numérico, né? Então, por isso que o funcional, que está plotado em verde aqui, né, ele coincide com o ρ, quando a densidade é baixa, mas, à medida que ele se aproxima do 1 aqui, né, que é esse valor de referência aqui, ele vai ficando, ele tem esse cap aí, né? E evita. Né? Como as interações acabam morrendo, né? Também você só faz a soma em primeiros vizinhos, né? As diferenças de densidade nunca vão ser tão grandes. Então, na verdade, geralmente você está dentro desse limite aqui.
Esse é o funcional, agora a equação de estado, né? Então, né, em primeiro lugar, plotando aqui a pressão em função da densidade. Então, a linha de pressão zero aqui. Então, agora eu quero mostrar como que a gente, né, intui a separação de fases do modelo, né? Em azul seria essa curva aqui, né, que é o P em terços de rho, que é a equação de estado do gás ideal. Tá? Como é que é a equação para o modelo de Shanxin ali, como que é esse gráfico, né? Então, isso aqui, então agora eu estou plotando essa função mais complicada aqui, onde o psi é aquele, né, exponencial, aqueles fatores ali que eu mostrei antes, com o ρ zero igual a 1 também. E eu vou fazer essa curva aqui para diferentes valores de g. A gente vai ver que, né, esses diferentes valores de g aqui, que vão dar essa mudança qualitativa aí na equação de estado. Então, isso aqui é a curva para g igual. Então, você vê que dá né, uma modificada aqui, mas tem o mesmo comportamento. Né? Pressão, à medida que a densidade aumenta, a pressão aumenta. Tá? E é só que aí você vai... Então, g igual a menos 1. Né? Primeiro eu vou caminhar nos negativos. Então, vamos diminuindo esse g. Então, g igual a menos 2, você vê que a curva começa a descer. Então, você vê que pode acontecer uma coisa aqui, né? Se você vai diminuindo o g, né, deixando ele cada vez mais negativo, a curva da pressão em função da densidade vai mudando dessa forma aqui, né? E chega num ponto que, nesse caso aqui, é g igual a menos 4, a gente vai mostrar que é g igual a menos 4, é o valor correto aqui desse ponto, essa curva crítica, né? Em que, olha só, essa curvatura da pressão em função da densidade tem toda uma região aqui em que a pressão fica praticamente constante, né, com a densidade. Então, se você diminuir mais um pouco o G, você vai ter uma inflexão, uma mudança na curvatura, né? Você vai passar por uma inflexão da curva. Então, você vê, para valores de G mais negativos que menos 4, você já começa a ter uma parte uma região aqui onde quando você aumenta a pressão, perdão, quando você aumenta a densidade, né, ou seja, caminha nesse sentido aqui, a pressão diminui. Tá? Isso sinaliza a transformação, a separação de fases, aí, uma transformação de fases no sistema. Inclusive, a pressão pode até ficar negativa, né, quando você passa desse ponto aqui. Então, só mostrando aqui as curvas para mais negativas. Em azul claro ali eu estou colocando para G positivo. Para G positivo não muda muita coisa, né? Não tem essa mudança qualitativa aqui que tem para G. Né? Então o G positivo não é tão interessante, né? Mas o negativo é. Então novamente, né? Então aqui a gente já tem um indício, né? Da separação de fase. Vamos tentar entender fisicamente, né? O que significa a pressão diminuir com o aumento da densidade, né? Então, sei lá, eu acho que um jeito de entender isso é pensa numa simulação lá do LAMPS, por exemplo, né? Se você está fazendo uma simulação lá no LAMPS e medindo a pressão do seu sistema. Então, vocês podem tentar, talvez, fazer esse teste. Né? Se você começar, por exemplo, como é que você veria isso? Aqui é a temperatura constante. Né? Vamos lá. Aqui é tudo temperatura constante, mas esse exemplo que eu vou dar agora envolve mudança de temperatura, mas a ideia, né, do comportamento da pressão com a densidade é a mesma. De fato, esse G às vezes é chamado de temperatura efetiva, né? Mas não se importe muito com isso. Então pensa lá numa simulação, a uma dada temperatura, você tem a pressão e a densidade, você aumenta a pressão, aumenta a densidade, mas você pode agora ir diminuindo a pressão, a temperatura do sistema, né? E o que você vai ver, se você olhar a sua simulação e chegar abaixo de uma certa temperatura crítica, você vê que o, o fluido ali que você está simulando, vamos dizer um fluido de Lennard-Jones, por exemplo, para ficar uma ideia simples, ele colapsa, né, sobre si mesmo. Quando ele colapsa sobre si mesmo, a pressão vai a zero, porque ele não faz mais nenhuma força em nenhuma parede, né? E a densidade aumenta. Então, é justamente isso que sinaliza, né, a transformação de fase. Então, isso aqui é tipo o seu fluido virando uma bolota, né? Essencialmente é isso.
sei se é o melhor jeito de explicar isso, tá? Mas, enfim, a diferença é que aqui é um parâmetro das forças intermoleculares, não tem nada a ver com temperatura, né? Ele dá origem a esse comportamento aqui da função. E, então, como é que eu sei que é g igual a menos 4, né? Então, você vê, dá para calcular esse valor aí, né? O ponto, os valores críticos, né? Tanto de g como da densidade crítica aqui, que seria a densidade de máxima aqui, né? Acho que marquei aqui, tá? Então aqui está indicado um valor de densidade crítica, que é um ponto onde seria um ponto de derivada zero, né? O primeiro ponto que aparece aqui de derivada zero. Depois ele separa em dois, né? Um mínimo e um máximo. Mas e também um G, né? Um G crítico. E matematicamente, né? Se você olha para essa curva, você vê que você pode encontrar esses valores críticos procurando para quais valores de G, né, e ρ que satisfazem as condições de inflexão da curva, né, mudança de inflexão de curva. Deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Então primeiro, isso aqui, a primeira coisa, né, que a gente já sabe olhando ali do gráfico anterior, esse comportamento ele só existe para certos valores de G, né, só para G, nesse caso aí, abaixo, né, mais negativos que um certo valor, que é o valor crítico. Tá? Então, quando você busca soluções desses pontos críticos, essas soluções aqui, né, as soluções de o ρ crítico e o G crítico que estão... Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Então, só existe em determinadas regiões de parâmetros, e nessas regiões de parâmetros, matematicamente você pode procurar pelos seus valores críticos, procurando os valores G e ρ, né, C, que é crítico, né, que satisfazem essas condições aqui, ou seja, você tem uma mudança na inflexão da curva. Tá? E essas soluções só vão existir para certos valores de G1. Nesse caso, por sorte, assim, não é... Geralmente, de forma geral, poderia ser bem complicado, né, achar esses valores, mas nesse caso acaba sendo fácil, né? Essa condição aqui determina ρ por si só, depois é fácil achar o G por essa outra equação. Enfim, se você fizer essa conta aí, você consegue achar esses valores, né? Então, o G crítico realmente dá menos 4 e o ρ crítico ρ zero, né, que no caso eu escolhi igual a 1 ali, né, vezes o ln de 2. Tá? Isso aqui sai dessas condições. É legal fazer essa análise aqui, né? Então você está calculando esse ponto aqui, né, uma solução, os valores de ρ e g onde a curva muda qualitativamente. E já pergunta, né, que isso é uma das atividades que a gente vai fazer hoje, é testar essa previsão, a gente está fazendo, né, com base na equação de estado, no limite do contínuo, e na simulação, né, se eu for diminuindo o G lá, será que daí eu de repente vejo a separação? É justamente isso que a gente vai testar. Tá? E nota que, embora eu tenha encontrado esses valores, né, o valor crítico de G que faz a curva mudar, e um correspondente valor crítico de densidade, né, onde começam a aparecer as soluções, essas densidades críticas aí, eu não tenho uma expressão para as densidades de separação, né? Então, e quais são as densidades? Então, tem uma separação de fases, mas qual que é a densidade de cada fase, né? Então, para calcular isso, tem que fazer uma coisa mais complicada. A gente não, teoricamente, né, teria que fazer uma coisa mais complicada, mas a gente vai fazer via simulação, tá? Então, tá aqui. Então, só ilustrando. Então, isso aqui a gente vai fazer hoje. Deixa eu ver como é que estamos de tempo. Tá ok. Então, olha só. Esse aqui é um estado inicial, um fluido, um domínio periódico, tá? Onde essa condição inicial aqui, no tempo t igual a zero, ela tem uma perturbação aleatória no campo de densidade. Então, essa aqui é a densidade nesse domínio. Então, tem esse coloridinho meio manchado assim, né? Porque a densidade ela está em torno de um certo valor, que nesse caso está aqui nessa faixa aqui, entre 75 e 1, mas tem uma perturbação em cima. Então, a perturbação é só para dar um embalo aí para separação. Então, quando eu tenho esse G, né, então, opa, eu botei GC, que é o G mesmo, né, não é o GC, é o G da simulação.
eu escolhi como -5, ou seja, eu estou já na região de separação de fase. Então, quando você evolui o sistema, você vê, né? Aliás, é bem rápido aqui, ó, 100 passos de tempo já forma, já separa um pouco, começa a separar as fases, né? E se você acompanhar, você vai vendo, né? Então, vai formando as bolotas aí, né? Então, isso aqui é legal, o Lattes Boltzmann, né? Não tem absolutamente nada especial sendo feito aqui para dar conta dessas interfaces, tudo isso aqui é automático, né? Não tem nenhum tratamento especial para descrever a interface. Para um tempo suficientemente longo, vira uma bolota só, né? Fica claro, aqui o domínio é periódico, essa bolota aqui ficou dividida em 4, né? Esse junta com esse, junta com esse, né? Essa é a brincadeira. Então, se você. De novo, aqui não é C, né? É o G da simulação. Se você pegar um valor que não é o valor, não está na região de valores críticos, você começa com uma densidade perturbada dessa forma. Se você evolui por tempo suficientemente longo, aquela perturbação some e você acaba com uma densidade uniforme, né? Perfeitamente uniforme aqui. Então não tem a separação, né? A pergunta é, será que daí se eu for diminuindo isso aqui, será que eu chego no -4 e separa essa é a atividade? Finalmente, né, o último tópico, né? Isso aqui é só um slide. Da mesma forma que você descreve as interações entre elementos de fluido, né, usando o modelo de Shanchen, na verdade o modelo ele é bem geral, né? Você pode escrever uma expressão desse tipo. Então, aquele impulso por unidade de volume em cada fase, né, ou componente do fluido, tanto faz, que rotulado por sigma. Então, por exemplo, você tem dois fluidos diferentes ali, o sigma é 1, o outro sigma é 2, por exemplo. Então, esse aqui é o J daquela componente. Pode ser escrito assim. Então, a diferença é que você pode ter, então, uma soma, né, uma interação que é a interação do sigma com todas as outras componentes, né? Então, aparece, em vez do G, que é um escalar, aparece tipo uma matrizinha G aqui, tá? Que você pode acoplar as diferentes componentes. Então, só ilustrando a generalidade do modelo. A gente vai usar isso para descrever interações fluido-fluido, né? Então, vai ter um fluido-fluido, e quando a gente fizer as simulações de molhamento, a gente vai fazer também a descrição das interações de adesão, né, que controlam ali a molhabilidade, né, das superfícies. Também a gente vai modelar usando, né, essas formas do modelo de Shanchen. A diferença aqui, o funcional do sólido, ele vai ser só uma máscara, né, ele vai ser. Então aqui só para dizer que esse coeficiente vai controlar a tensão superficial, né, a coesão do fluido. Esse aqui controla a adesão do fluido ao sólido. E o funcional do sólido, ele é simples, né? Ele é só 1 e 0, né? Então é só isso. Tá tudo incorporado aqui no G do sólido. Então é isso que a gente vai fazer. Tá, então agora eu vou dar um intervalinho. Tá, daí a gente volta para as atividades. Quem ainda... Opa, cadê vocês? Quem ainda não baixou aqui, eu vou mandar mais uma vez, acho que eu estou com o link copiado aqui. O link da distribuição. E enquanto no intervalo vocês podem ir baixando já, tá? Eu vou parar de gravar, né?